Boa noite a todos. No nosso último encontro, a gente falou desse método de escalonamento, né, de resolução de sistemas, e eu falei que nesse encontro de hoje a gente ia resolver esse exemplo aí, que é esse balanceamento aí dessa equação. Em particular, todo balanceamento químico, ele recai no sistema que nos gera infinitas soluções. Né? E normalmente o que o professor de química faz, ele atribui alguns valores iniciais e, na verdade, ele exibe uma solução possível, né, diante das infinitas que existem. Normalmente é a mais simples, né, que ele atribui, que é tipo assim, aqui tem dois oxigênios, né, aqui só tem um, então aqui eu ponho dois, sendo que aí o hidrogênio vai passar a ser 4, então basta eu botar o 2 aqui. Então, sei lá, seria mais ou menos assim, né, para que a quantidade aqui do lado esquerdo fique igual à quantidade do lado direito. Né? Então, quer dizer, essa é uma solução, né, mas aqui a gente vai exibir, né, a nível de sistemas como é que a gente procede. Né? Então, aqui vão ser X, H2, né, YO2 e aqui eu vou chamar de Z, por exemplo. Então, é mais ou menos assim que procede, né? O exemplo que eu dei seguia um pouco disso, né? Eu saí chutando números que eu estou colocando as variáveis, né, de antemão. Então, aqui a gente vai montar as equações, né? Então, primeiro eu vou montar a equação referente ao hidrogênio, que no caso tem 2x aqui do lado esquerdo, né, da nossa equação química, e tem que ser igual a 2es, que é a quantidade de hidrogênios que tem aqui do lado direito. E agora para o oxigênio. O oxigênio tem 2y, né, que é a quantidade de oxigênios aqui do lado esquerdo, e aqui só tem um, né, igual a Z, como eu falei. Bom, então, nós temos aqui um sistema com duas equações e três variáveis. Tá? Então, a gente pode reescrever esse sistema da seguinte maneira. Aqui eu posso escrever assim, 2x mais 0y, que aqui não tem y, menos 2e. Isso vai ser zero, né? Se a gente for escrever fielmente, né, como é a equação de plano, né, sei lá, escrever de forma completa, vamos dizer assim. E essa de baixo, né, a gente pode dizer que é 0x mais 2y, desculpe, menos z igual a zero. Bom, aqui ele já está mais, sei lá, se a gente for aplicar a regra de escalonamento, né, para resolver o sistema, então a gente tem seria assim a escrita, né?
a ideia é transformar a parte triangular, quer dizer, que não tem uma. Só um minutinho. Caiu aqui a conexão. Só conectar. Caiu aqui, vou só recuperar. Espera aí, só um minuto. Tudo ok, né?
Bom, quando caiu, acabou não gravando algumas informações. Deixa eu só repetir aqui. Então, aqui para o oxigênio, a gente tinha visto que era 2Y do lado esquerdo e só um Z aqui do lado direito. Aí nós reescrevemos essas equações. E a gente foi escrever na forma de escalonamento. Bom, então, qual é a ideia do escalonamento? Né? Aqui não está bem uma matriz quadrada, mas a gente poderia completar ela, né, com uma última equação aqui, toda formada por zeros. Seria uma opção. Então, se a gente fizesse isso, né, a gente teríamos aqui já a matriz, uma espécie de matriz triangular. Né? Então, quer dizer, já teríamos aqui praticamente a cara da solução. Então, qual seria a ideia? Bom, a ideia, né, a gente já poderia resolver de imediato, né? Eu sei que a gente está trabalhando com escalonamento, por isso que eu estou colocando isso aqui. Mas, de toda forma, aqui já está com cara de solução. Porque aqui a gente pode simplesmente dizer o seguinte, eu posso dividir ambos os lados por 2, né? Eu vou chegar que x é o próprio z, aqui 2y, que é o z, né? Ou posso dizer também que y é z sobre 2 e o z é o próprio z. Né? Então, com isso eu tenho a cara da solução, né? Do nosso sistema. E o que, é que nós sabemos? Né? Se isso aqui representa equações de planos, né? Olhando pelo lado geométrico, e a gente só tem dois, a resolução do sistema é encontrar os pontos de interseção, né? E a interseção de dois planos, né? Como dá para observar aqui, os vetores normais 2, 0, menos 2 e 0, 2 e menos 1, não existe multiplicidade, né? Consequentemente, a interseção vai ser uma reta. E aqui a gente já praticamente definiu, né, quem vão ser os pontos aqui da nossa reta. Né? Então, a nossa solução, que é a equação da reta, vai ser dada por isso aqui. Ó. Meu XYZ, né, eu vou chamar esse Z aqui de T, porque aí vira o parâmetro da reta, né? Consequentemente, aqui vai ser T sobre 2, e esse aqui vai ser o próprio T também. Então, a reta que nos dá a solução, né, para o nosso sistema vai ser essa daqui. T, T sobre 2 e T. Né? Ou seja, toda vez que eu jogo, se eu escolher um T aqui, né, eu vou ter uma solução aqui para o nosso balanceamento. Por exemplo, vamos supor que T seja 2, né, que seja o mais simples. Né? Então, aqui sendo 2, aqui sendo 1, aqui sendo 2, eu tenho o balanceamento. Né? Aqui eu vou ter 4 hidrogênios, aqui também 4 hidrogênios, aqui eu vou ter 2 oxigênios e aqui eu vou ter 2 oxigênios. Né? Então, está aí a solução da nossa equação química, né? Resolvendo usando as técnicas que nós conhecemos. Né? Deu para entender essas ideias? Agora, eu estava pensando esses dias, né? Seria interessante mesclar isso, né? No, sei lá, no ensino médio, quando se estuda sistemas, né? A gente resolver equações químicas. Seria legal, né?
a sensação que a gente tem às vezes no ensino médio é que não, sei lá, você estuda a matéria de forma contemporânea, né, ali ao mesmo tempo, e ferramentas de um você não usa no outro. Sei lá, essa unificar isso eu acho que seria mais interessante, assim, inclusive para o estudante observar, né, sei lá, o que tem por trás ali da ferramenta matemática e, né, que pode ser aplicado em outras disciplinas. Pois bem, então, com isso, por hora, eu encerro essa parte do escalonamento, né? E a gente vai fazer, vai tratar agora desse tópico, né? Matriz equivalentes por linha. Na verdade, eu já fiz isso. Foi meio que sem querer, mas rolou, né? Eu estava dando aula e o professor de física pediu o horário. Aí eu cedi o horário e fiquei na sala. Então, ele foi bem dinâmico, né? Ele explicou a teoria que tem física, né, por trás do evento. Aí, na hora de fazer as contas, aí ele olhou para mim e fez: vem, agora é com você. Então, aí eu comecei a puxar o gancho, né? Lembra daquelas ferramentas? Lembra desses assuntos? Então, aqui a gente vai usar tudo isso aqui. Aí a galera gostou muito, assim, né? Isso aqui foi inesperado, né? Foi sem querer, inclusive. Mas seria uma boa essa coisa de unificar, né? Mais ou menos, né? Mas aí é cada um apresentando o que tem de mais forte, né? O professor de física, ele sabe fortemente os fenômenos, né? E na hora de trabalhar com as ferramentas, aí ele passou a bola para mim. Mas é isso. Bom, então, é verdade. No final, eu vou fazer uns comentários, né? Eu estava vendo um documentário sobre essas coisas. Aí, eu sei que é de importância, né? Tão importante quanto isso, né? Mas aqui a gente está cumprindo, né? O cronograma. Mas aí no final a gente pode bater um papo sobre isso também. Tá? Então, essa ideia de matrizes equivalentes por linha é um pouco do que a gente estava conversando sobre essa ideia do escalonamento aqui. Por que a gente pode combinar linhas? Né? Então, a gente viu que cada linha dessa, como ela se refere a uma equação, né? Então, essas duas operações são as que fazem com que a solução não se modifique. Né? A gente não está, a gente está só reescrevendo linhas equivalentes, né? A partir do momento que a gente multiplica uma linha completa por um número ou quando soma linhas, né? A gente está pegando só equivalências, né? Não está alterando nada assim a nível de sistemas, né? A nível de solução também. Então isso também é, se reflete um pouco nesse tópico. Se a gente considerar isso aqui como sendo vetores, então esses vetores, né, combinando eles, a gente é capaz de gerar espaços. E se a gente se utilizar dessas duas operações, né, multiplicar essas linhas por números e somar essas uma linha com a outra, ela é invariante em relação a gerar espaços. Né? Isso aí é um pouco do que trata a álgebra linear. Né? Então, existe uma equivalência, né, de, de geradores. Então, aqui a gente tem um exemplo só para reforçar a ideia. Né? Eu tenho aqui essa matriz e se eu aplico o processo de escalonamento, né, essas mudanças aqui, as matrizes são consideradas equivalentes, né, por essas razões. Né? Essas operações aqui acabam não alterando a geração
que vetores, né, podem realizar. No caso, essas duas, né, se eu tenho suponha que eu tenho esse conjunto de vetores, ele é capaz de gerar o R2, suponha, né, porque aqui tem duas coordenadas. Esse daqui também, né, vai gerar a mesma coisa que esse gera. Então, significa que eu posso sair escalonando e deixar a forma mais simples possível. Veja que aqui um dos vetores zeraram, né? A razão é simples, é porque aqui eu tenho três vetores do R2, né? Com duas coordenadas somente. Aí o que isso significa? Né? Que esse terceiro vetor eu posso gerar ele pelos dois primeiros. Então, quando a gente escalona, né, a tendência é que um deles se anule, porque para gerar o R2, na verdade, se um é combinação dos outros dois, então ele é um ponto gerado pelos outros dois. Então significa que eu só preciso de dois para gerar todo o espaço. Né? Esse terceiro aqui ele está só aí se apoiando no trabalho dos outros dois. E é por aí. Né? Então aqui é só querendo dizer no fim das contas que quando eu tenho essa matriz aqui, quando eu escalono ela, essa matriz é equivalente a essa. Né? Quer dizer, inclusive é ampliada, né? A matriz ampliada é equivalente a essa matriz inicial. E é mais interessante a gente trabalhar com zeros do que com outros números. Né? Então, o processo de escalonamento é para isso, né? Para deixar a coisa mais canônica possível. Ok. Então, essa é só uma ideia, né? Assim, a aplicabilidade dessa última coisa que eu falei, a gente já faz, né? Já vem fazendo. Bom, então agora eu vou falar um pouco dos sistemas lineares homogêneos, que são as equações que têm os termos dependentes todos idênticos a zero. Teve uma coisa que eu não falei em relação aos sistemas, que era, quer dizer, eu acho que eu não lembro se eu falei isso na primeira unidade, mas é a quantidade de possibilidades dado três equações de planos, né? Então, sei lá, eu tenho. Vou pegar aqui e chamar três equações e a gente vai só fazer a discussão aqui do que pode aparecer geometricamente. Com isso a gente vai determinar a quantidade de soluções, né, e quais são as soluções. A gente já sabe que só tem três tipos de soluções aqui no nosso sistema. Né? Que ou tem uma, ou tem nenhuma, ou tem infinitas. Sendo que aí a gente vai ver as possibilidades, né? Quais são os desenhos, né? Quais são as posições possíveis, né, que me dão, que me exibem essas soluções. Então, sei lá, uma posição possível seria essa, né? E com essas três posições possíveis, quer dizer, esse posicionamento possível dos três planos, aqui a gente só tem um ponto em comum. Tá? Então, esse caso aqui é o caso que a gente tem uma única solução. Acho que não tem outro caso. Né? E com isso a gente nota aqui que os vetores normais, né, não têm multiplicidade alguma. Né? Todos eles apontam em direções distintas. Por isso que eu disse a importância, né, olhar multiplicidade das linhas. Né? Isso já nos diz muita informação.
Em relação a tendo uma reta como solução, a gente tem algumas posições possíveis, né? Uma delas é essa vou fazer aqui. Fazer aberto. Bom, essa também dá para notar, né, que os vetores eles apontam aqui em direções distintas, né? Mas aqui a gente ainda tem uma reta como solução. Outra seria essa, né? Outra possibilidade seria essa daqui. Porém, aqui eu tenho dois planos coincidentes. E a gente vai ter duas equações que vai ter multiplicidade. No caso, esse desenho aqui, a multiplicidade literal da equação completa vai existir, né? Porque aqui está sendo. Duas delas estão coincidindo. Eu falei disso não, né? Na primeira unidade, eu comentei sobre essas posições possíveis. Né? Tá. Eu vou fazer aqui as. São. Quando a gente tem três equações, a gente tem 8 possibilidades, né? Então, vou mencionar aqui todas elas. Né? Tá, então tem um ponto em comum, né? Esse primeiro caso, aqui eu tenho uma reta em comum e agora eu vou colocar os casos que não há pontos em comum, né? Que aparentemente parece ser a maior quantidade de casos. Né? Então o primeiro caso é esse, que é o paralelismo praticamente das três, né? Mas duas delas coincidem. Né? Aqui estão os três planos, né? Dois coincidentes e um paralelo ao outro. Né? No fim das contas, a gente tem duas equações. Tem o caso que as três são paralelas, né? Também não tem solução, né? Porque não tem pontos em comum. E tem os casos que tem interseção 2 a 2, né? Por exemplo, tem esse caso aqui, que 2 a 2 tem interseção, mas para os três não tem pontos em comum. Tem esse caso, faltou um, que é
Tá, aqui não tem solução, né? Tem um caso que tem todos os pontos como solução. Que, no caso, os três planos, eles praticamente são um plano só. Tá faltando só mais um. Ah, tá. Sim, sim, sim. Acho que é esse aqui. Que me deu uma luz. Que é, eu tenho dois planos paralelos, né, e um terceiro plano aqui, sei lá, ele não necessariamente precisa ser perpendicular, né? Mas ele, sei lá, ele corta. Parece um pouco esse caso aqui, né? A diferença é que a inclinação aqui vai ter uma interseção, né, com esses dois. Nesse caso aqui não. Né? Aqui tem interseção 2 a 2, né? Aqui não tem interseção 2 a 2. Aqui tem interseção desse com esse e esse com esse. Agora esse com esse não tem. Aí fecha aí os oito casos. Então, quando a gente pega um sistema de equações, né, indiretamente a gente, né, visualiza que há possibilidades aqui. Então, por exemplo, esses três aqui é quando há multiplicidade. Né? Então, o que, que a gente percebe? Né? Ou dá infinitas ou não tem interseção com os três. Né? Aqui tem multiplicidade só com dois. E o terceiro não é múltiplo dos outros dois. Então, todos esses casos que têm multiplicidade, né, se as equações praticamente não se resumirem à mesma, não vai existir interseção, né? Consequentemente, não tem solução no nosso sistema. E quando aponta em direções diferentes, aí a coisa se torna meio que incógnita, né? Porque possa ser que tenha só um ponto, pode ser que tenha uma reta, ou pode ser que não tenha nada em comum. Né? Então, essa é a ideia. Né? Agora, a gente vai entrar no caso que todas essas equações vão passar pelo 000. Né? Por que isso? Porque as nossas equações são todas idênticas a zero. Tá? E quando isso acontece, é porque ela passa na origem do nosso sistema. Né? Então, aqui, para passar na origem do sistema, a gente tem, no caso, os três planos. Né? Tem esse caso aqui, sendo esse ponto aqui a origem. Aqui também eu posso colocar um sistema de coordenadas, né? Onde os três vão passar em algum momento na origem. Aqui também tem como fazer isso, né? Passar na origem e só. Né? Não tem. Ou esse. Né? Eu posso colocar aqui um sistema onde a origem faz parte dos três planos. Né? Que já está com cara de sistema, né? Assim, de espaço cartesiano. Então, quer dizer, vai se resumir agora, nesse novo contexto aqui, se resume. Né? Não necessariamente vão ser todos os casos.
Então, essa seria a geometria, né, dos sistemas homogêneos. Né? Eu tenho essa possibilidade, no caso eu vou marcar aqui as possibilidades. Aqui não daria porque se eu, quer dizer, qualquer sistema que eu marcasse aqui, né, sei lá, um deles não passaria na origem. Essa é a ideia, né? Todos eles têm que passar na origem. Aí você pode até perguntar assim, tá, mas de onde você tira isso, né? Por que, que você está me dizendo que... Como é que você sabe que ele passa pela origem? Bom, aí eu vou utilizar a ideia, sei lá, vamos pegar um plano aqui qualquer para a gente visualizar isso que eu estou falando. Imagine isso aqui. Suponha que eu tenho esse plano. Aí suponha que a gente quer fazer o esboço disso. Aí uma maneira da gente fazer esse esboço é pegar pontos, né? E para construir um plano a gente precisa de 3 pontos. Então vamos pegar aqui 3 pontos aleatórios e para a coisa ficar fácil, né? Vamos pegar com zeros. Então, por exemplo, esse ponto A eu vou zerar o y e o z. Vai ficar uma equação simples do x igual a 4, o nosso x tem que ser 2. Então esse ponto faz parte desse plano. O B eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou zerar o x, vou zerar o z e meu y vai ser o 4. E meu C, eu vou zerar o x, vou zerar o y e o z vai ser menos 4. Bom, então a gente já tem aí os 3 pontos, né, distintos. Consequentemente, a gente é capaz de desenhar, né, exibir alguns de seus pontos no espaço cartesiano. E na exibição, a gente vai pegar, sei lá, esse ponto aqui, 200 é alguém por aqui, né? E o 040, né, vai ser alguém por aqui, o 4 aqui é x, aqui é y, aqui é o z, né? Deixa eu só fazer. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y e aqui é o eixo z. O z está pegando aqui para baixo, né? A minha coordenada é negativa, né? Então ele fica para baixo aqui. Então, aí aqui a gente teria um pedaço do nosso plano. Mas perceba que aqui não é zero, né? Agora, se a gente pega uma equação de plano que é igual a zero, vou pegar uma bem simples mesmo. Se a gente for fazer o esboço disso aqui, a gente vai perceber que a gente vai ter uma dificuldade de gerar esses pontos, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar x e y sendo iguais a zero, por exemplo, o z vai ter que ser zero, né? Quer dizer, se eu começar a sair zerando as coordenadas como eu fiz aqui, vai gerar um único ponto, que é esse, né? Então eu tenho que pegar outros pontos aqui que não sejam esse aqui. Então, sei lá, como as somas estão dando zero, sei lá, eu posso pegar assim, ó, 1 menos 1 e 0, né? Que aí vai ficar aqui 1 menos 1 vai zerar, né? Mais 0 vai dar 0. E o outro seria esse, né? Seria uma maneira simples de pegar pontos que dão zero. E na hora de esboçar o gráfico, o que a gente percebe? Que a origem faz parte, né, um dos pontos presentes aqui por onde o nosso plano passa. Isso é geral, né? Todas as equações que são idênticas a zero é porque aquele objeto, né, falando nesse universo linear, é porque aquele objeto vai passar na origem do nosso sistema, né, do espaço cartesiano, no caso. Então, esse aqui seria o nosso ponto A, o ponto B é 1 para x, menos 1 para y e 0, né? Então seria esse ponto aqui, mais ou menos. E o C seria 1 para x,
menos 1 aqui para o Z, né? E 0 para Y. Então, o nosso plano seria esse. Sei lá, não sei se deu para visualizar a ideia. Todo mundo visualizou esses dois exemplos que eu dei e essa conclusão que toda equação de plano que passa, quer dizer, que tem o termo independente igual a zero, significa que ele passa aqui na origem, né, do nosso espaço cartesiano. Então, é isso que eu falo, né? Com isso, aqui eu tenho todas as possibilidades para equações de planos, mas aquelas que existe a possibilidade de passar na origem, só tem essas que eu marquei, né? E tem que ser os três planos passando pela origem. Né? Essa seria a ideia. Então vamos só pegar aqui um sistema, quer dizer, pegar um sistema qualquer, só para a gente trabalhar isso, né? Então vamos supor que eu tenho aqui tem essas equações aqui, sistema, nosso sistema homogêneo, e vamos resolver nosso sistema. Aqui não tem multiplicidade, né, entre nossos vetores, então, olhando para essas possibilidades que a gente tem aqui, possa ser que a solução seja a origem, pode ser que a solução seja uma reta, né, porque aqui também são todos distintos aqui. Esse aqui não pode ser, né, porque tem multiplicidade de 2, e aqui teria a multiplicidade dos 3. Então, ou eu vou ter um ponto como solução, ou uma reta nesse nosso sistema aqui, esse sistema que eu elaborei arbitrariamente, né, na escolha das equações. Então, vamos resolver o sistema e ver qual dos dois vai dar. Né? Se vai dar uma única solução sendo 0, 0, 0, ou se vai dar uma reta como solução. Então, para escalonar, vamos escrever aqui na nossa matriz e aplicar os procedimentos, né, que a gente já conhece. Ok, então, para zerar esses dois é bem simples, né, já que é igual aqui o primeiro. Então, a linha 2 eu vou fazer linha 1 menos linha 2, e na linha 3 eu vou fazer linha 1 menos linha 3. Ok, fazendo isso, primeira linha não tem nenhuma alteração. Aqui vai dar 0 e 0. E vamos fazer as contas agora para os outros termos. Aqui vai ficar 1 menos esse menos 1, então, no caso, vai dar 2. 1 menos 1 aqui dá 0. E a última coluna sempre vai ser 0, 0, 0. Ok, aqui vai dar 0. E aqui vai dar 2, né? Bom, eu acho que com esse passo aí, a gente já cumpriu o que a gente estava querendo, que é transformar essa parte aqui, né, que eu estou
destacando, né, em zeros. Consequentemente, aqui a matriz dos coeficientes virou uma triangular superior. Então, com isso, a gente já tem como encontrar as soluções, né? Então, de fato, né, eu tenho que 2z vai ser zero, implicando que o z vai ser zero. Pela segunda linha, 2y dá zero, implicando que o y dá zero, né? Substituindo na primeira, né, aqui vai ser 0 e 0, então nosso x vai ser zero. Então, de fato, caímos aqui no primeiro caso. Cada plano aponta para um lado, e o único ponto em comum desses três planos é o ponto 0, 0, 0. Tranquilo? Ok. Ok. Então, esse tópico 5, ele lembra um pouco essa ideia das matrizes equivalentes. A gente chama uma matriz elementar toda matriz que é obtida da identidade, aplicando uma operação elementar somente. Então, sei lá, sei lá, vamos supor aqui que eu tenho matriz elementar, ela é gerada da identidade, né? Então, eu tenho aqui a matriz identidade. É que agora eu não visualizei, tá? Onde está o logaritmo. No texto. Deixa eu ver. Onde você está vendo? É mais em cima ou é aqui mesmo? Ah, não, não, não. Aqui é I, tá? Não é L. E N é identidade de ordem N. Então, é isso aqui. Aqui, no caso, Não, 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 não. Isso aqui seria o I3, né? Que é a identidade de ordem 3. Lá está IN. Aí, o que, que ele diz? Bom, qualquer matriz que eu gero a partir dessa, usando uma única operação elementar, elas são ditas matrizes elementares. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, vou pegar essa segunda linha e vamos supor que eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e somar por ela, por exemplo. Então, essa matriz que eu, né, no caso, 2 vezes 1 dá 2, somado com o zero aqui vai ser 2, e o resto não vai ter alteração nenhuma. Então, essa matriz aqui é dita, essas matrizes são ditas elementares. Tá? No caso, essa aqui é elementar porque foi gerado de uma única operação elementar. E é isso, né? A ideia é essa.
fim das contas, olhando do ponto de vista dos sistemas, tem pequenas alterações na matriz dos coeficientes que não faz diferença, né? Então, sei lá, eu sei que a gente está aplicando o método de Gauss-Jordan, né, que é transformar em triangular, mas, por exemplo, se a gente aplicasse um método que zerasse também a parte triangular superior, significa que, por exemplo, se tivesse esse termo zero aqui, eu seria capaz de encontrar soluções também de forma tranquila. Tá? Bom, enfim. Então, é isso, né? Essa é a ideia das matrizes elementares. E a gente vai definir agora a ideia de determinantes. Bom, o que é determinante? Né? Determinante a gente já se utilizou dessa ferramenta na primeira unidade. Lá a gente usou determinante de ordem 3, né? A gente assumiu essa expressão, né, para o determinante, sendo que agora a gente vai definir de forma geral, né, o que é o determinante de forma geral. Então, o determinante é uma função que o domínio é o conjunto de todas as matrizes quadradas e a gente associa a elas um número real. Então, essa aqui é a expressão é o que é o determinante, né? É uma função que pega matrizes quadradas e associa números reais. De forma geral, a expressão determinante generalizado é o que a gente chama de a regra de Laplace. Né? Então, a regra de Laplace ela gera qualquer determinante. Então, a regra de Laplace seria o determinante de uma matriz quadrada qualquer A, nada mais é do que realizar essa soma aqui desses termos e essa soma aqui, cada termo desse aqui a gente chama de cofator, né? Cada termo desse a gente chama de cofator e na verdade nós estamos somando cofatores. Então, ou a gente soma cofatores numa linha completa ou numa coluna completa. Acredito, como eu estou fazendo aqui, a minha coluna variar de 1 até n, então a linha está fixa, né? Consequentemente, esse determinante, a escrita dela foi em cima de uma linha qualquer. Né? No caso, a iésima linha, que é fixa. Então, esse determinante aqui ele foi escrito em cima da soma dos termos de uma linha. Se fosse para somar colunas, né, aqui eu fazia o meu i variar. Né? A linha variando, eu tenho uma coluna fixa. Bom, então, com essa expressão aqui, a gente vai gerar essas que vocês estão vendo. Né? Eu vou gerar de todas as ordens, né? Determinante de ordem 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A que caía aqui era produto vetorial, né? A ferramenta que nós usamos na primeira unidade, que a gente colocava aqui as coordenadas do, dos vetores, né? E realizava o produto, era o produto vetorial. Ok, tem algumas propriedades aqui. Isso. Bom, e a determinante, essa expressão determinante, uma das aplicações, né, o que o determinante faz é gerar volumes, né, de paralelepípedos, de forma geral, né, em qualquer espaço. Então, vamos aqui as ideias, né, essa ideia de cofator, de Laplace, e como é que a gente faz. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz que só tem um número, ela é de 1 por 1, ela é quadrada, e eu quero aplicar o determinante aqui.
Bom, então, como é que a gente faz? Né? Então, vai ser o cofator aplicado a esse termo. Como é que é a expressão do cofator? Só vai ser um, porque só tem um elemento. Então, vai ser menos um elevado à posição do nosso elemento, né? A soma dos números que determina a posição. No caso, esse elemento está na linha 1 e está na coluna 1, né? Vezes ele, vezes o que a gente chama, lá eu chamei assim, né? Vamos supor que essa matriz aqui que eu não chamei de nada, é uma matriz, digamos, A. Então eu vou pegar, agora vai ser o determinante do A, eliminando a linha 1 e eliminando a coluna 1. Bom, mas isso aqui não existe, né? Porque se eu eliminar a linha 1 e coluna 1, não tem nada. Então, na verdade, esse determinante aqui ele não tem. E se ele não tem, o nosso determinante se resume a isso. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 2, que dá menos 1 vezes 3, dá o próprio 3. Então, por isso que se diz, né, que o determinante de uma matriz que só tem um número é ele mesmo. Tá? Agora, a gente vai para a ideia dos determinantes de ordem 2 por 2. Vamos pegar aqui uma matriz qualquer, 2 por 2. Aí a regra que a gente conhece para determinantes assim é aquele produto em x, né? Vai ser o A vezes D menos o B vezes C. Mas aqui a gente vai usar a regra de Laplace, né? Que é geral, ela gera qualquer determinante. Então vamos escolher qualquer linha ou qualquer coluna, né? Então fiz uma marcação aqui em vermelho, né? Vamos escolher essa linha aqui. Então o determinante ele vai ser a soma dos cofatores, né? Então eu vou fazer o cofator do A, vou fazer o cofator do B e vou somar eles dois, né? Isso é o que a gente chama de determinante. É assim que é definido o determinante. Então quem é o cofator do A? Vai ser menos 1. A posição do A é linha 1 e coluna 1, então eu vou somar esses dois índices aqui, vai ficar menos 1 elevado à soma desses índices, vezes ele, vezes o determinante da matriz, eliminando a linha que o A pertence e a coluna que o A pertence. Então vai restar só o D. Né? No caso, vai ser o determinante do que resta quando a gente faz essa eliminação. Aí eu vou fazer mais menos 1. O que eu estou fazendo agora é o cofator do B, elevado à linha 1, coluna 2, né, que é a posição dele, né, a linha dele somado com a coluna, a linha que ele pertence somado com a coluna que ele pertence, os índices, vezes B. Agora a gente vai eliminar a linha dele, coluna dele, né, caso a linha 1 e coluna 2, e vamos fazer o determinante com o que sobrar, no caso o determinante com C. Bom, essa seria, ao pé da letra, a aplicação da regra de Laplace em matrizes de ordem 2 por 2. Aí, vamos agora fazer as contas. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 vezes A pela linha anterior. Né? O determinante de um único número é ele mesmo. Né? Aqui vai ficar menos 1. Né? Aqui vai dar menos 1. No caso, vai ficar menos B. Determinante de um número é ele mesmo. E está aí a expressão que a gente conhece, né? Tranquilo até aí? Bom,
Então, aí eu estava comentando essa ideia que o determinante ele gera áreas, né? Então, vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? Antes de fazer o determinante de ordem 3, só para a gente fazer essa discussão, né? Por que, que o determinante ele gera áreas? Então, sei lá, vamos pegar dois vetores simples. Normalmente eu pego esses, né? Os de coordenadas 1 e 1, o de coordenadas 2 e 0. Aí eu vou gerar aqui um paralelogramo, com, com retas paralelas aos respectivos vetores. No caso, vai formar essa figura aqui. Aí o que, que a gente sabe? Né? Se a gente for calcular a área disso aqui, a minha base vai valer 2, né? E aqui a minha altura vale 1. Então a minha área nada mais é do que a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo, né? Eu posso recortar e esse pedaço, quando eu faço a inserção aqui desse lado, eu formo literalmente um retângulo. Então vai ser a base 2 vezes a altura 1 dá 2, né? Dá 2 unidades de área aqui. Bom, e se eu aplico isso aqui no determinante, né? No caso nesse aqui, vai ficar assim, né? Eu vou botar 2, 0, 1 e 1. E quando eu fizer o determinante, aqui vai ficar 2 vezes 1 que dá 2, menos 0 vezes 1 que dá 0, de fato dá 2, né? Então esse aqui é só um exemplo simples, né? Para mostrar que o determinante, de fato, calcula a área do paralelogramo, ou paralelepípedo, né? Dependendo do espaço. Ok, aí a determinantes de ordem 3, vamos pegar aqui um geral também, né? Então, vou pegar aqui um ABC, aqui eu repeti, né? No caso é D, E, F, G, H, I. Bom, então aqui a gente vai escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Então, sei lá, vamos escolher essa coluna aqui e a gente vai exibir que de fato dá esses mesmos fatores aqui. Né? Ou seja, não importa a escolha que a gente faça. Então vamos aqui vamos realizar aqui os cofatores. Então, cofator do B, né? A posição dele é 1 e 2, né? Linha 1, coluna 2, então é o que vai aparecer aqui no meu expoente, né? Do menos 1 vezes B. Agora eu vou eliminar a linha dele, coluna E dele, e vou fazer aqui vezes o determinante do que sobra, né? Quando eu faço essa eliminação. No caso, vai ser DF, GI, mais menos 1. Vamos fazer agora o cofator do E, né? A gente já fez desse, agora vai fazer desse. A posição dele é 2, 2, vezes ele, né? Vezes o determinante.
Aí vamos fazer as eliminações, né? A linha que ele está e a coluna que ele está, aí no caso sobra mais menos um, né? No caso do H, a posição dele é terceira linha e segunda coluna, vezes ele, é o próprio H, e novamente, né, aqui a gente escreve o determinante dos elementos quando a gente faz essa eliminação, né? Elimina a terceira linha, elimina a segunda coluna, aí vai ficar o A, D e o CF. Muito bem, então isso aqui vai ficar assim, aqui vai dar menos B, o produto aqui vai ficar assim, ó, DI, né, que isso aqui já me apoiando no que foi definido anteriormente, menos FG. Aqui vai ficar mais aí esse determinante vai dar AI menos CG. E aqui vai dar menos, né? Que aqui vai dar 5, o H, no caso aqui vai ser AF menos CD. Ok, continuando aqui, a gente vai ter menos BDI mais BFG mais, vamos botar sempre na ordem, tá? A é I menos CEG menos a FH e mais CDH. Possa ser que lá as ordens não sejam as que estão aqui, mas primeiro vamos destacar aqui os positivos, né? Que é esse e esse aqui. Vamos ver lá quem são os positivos. Ó, AEI, BFG e CDH. Ó, AEI, BFG, CDH. E os negativos, né? No caso, os que sobram, temos AFH, CEG, BDI. AFH, CEG, né? CDH. Aqui está repetido, né? Então está errado aqui. No caso deixa eu só ver aqui. O CDH eu repeti duas vezes, né? No lugar do BDI. O BDI não aparece aqui. Tá? Bom, mas é isso, né? Quer dizer, o determinante mais básico é o numérico, né? O determinante de um número é ele próprio. Então, eu vou gerando o das próximas ordens, baseado sempre no da ordem anterior. Né? Consequentemente, né, eu tenho todos os determinantes de todas as ordens, né? Por essa expressão aqui que a gente, né, que eu apresentei para vocês. Isso aqui é geral. Todas as ordens eu tenho, né, como calcular usando esse determinante. Aí aquelas regras básicas que a gente conhece, né, que no caso é o x ou a repetição das colunas, né, isso só vale cada um para as suas ordens. Né? Se eu colocar uma matriz 4x4, a regra de Sarri não vale mais. Né? Então, sei lá, você pode se criar. Né? Eu pelo menos desconheço assim, uma regra
das matrizes de ordem 4x4. Quer dizer, a regra que eu já ouvi falar é a regra de Chior. Acho que é assim, né, das matrizes de ordem 4x4. Mas, enfim, né, a gente pode, sei lá, sentar e ver. Né, porque como é que a regra funciona? Né? A regra funciona assim, né? Como é que a gente cria uma regra? É se baseando pelas letras que aparecem, né? Então, tipo assim, a gente determina quem são os números, né, as letras, e vai vendo as ordens. Por exemplo, o A e I são termos da diagonal. Aí B, F, G, né? B é esse, o F é esse, né? Quer dizer, se eu repetir o G aqui, né? Aí segue aqui uma reta só, né? É assim que surge, né? Assim que o Sarri percebeu, né? Que eu poderia gerar esses elementos, né? Baseado só na estruturação visual, né? Colocando elementos em determinadas posições, traçando retas, né? A gente consegue. Aí tem uma regra também que chama borboleta, não sei como é que é, né? BF, aí vem para o G, enfim. Essas regras surgem, né, com observações em cima da nossa matriz, né, que está sendo aplicado o determinante e os produtos gerados. Né? Aí tem na ordem 4x4, né, sei lá, a gente pode criar um de toda forma. Bom, então aí tem as propriedades. Né, e tem umas propriedades interessantes aqui nos determinantes. Né? Fazendo um pouco de analogia com o que a gente estudou também na primeira unidade, né? Então, foi o que a gente viu, né? Que o produto misto, eu posso escrever como um determinante só. Não sei se vocês lembram do produto misto, né? Eu tenho, sei lá, U escalar V vetorial W. Né? Isso aqui é um determinante só, utilizando as linhas U, V e W, e geometricamente, né, eu tenho aqui 3 vetores. A gente estende aqui os paralelos. E forma aqui um paralelepípedo. Então, a gente viu que esse determinante aqui, ele nada mais é do que o volume gerado, né, por essa figura aqui. Isso a gente viu, né, na primeira unidade, né? Então, quer dizer, já reforça um pouco essa ideia que o determinante ele é gerador de áreas ou volumes. Né? Então, essa é a ideia. Aí a gente tem algumas propriedades. Por exemplo, se eu tiver 3 vetores coplanares, né, se esse terceiro vetor for coplanar, o volume é zero. Quer dizer, tem algumas coisas que a gente visualiza a geometria e já deduz como é que vai dar o determinante, né, olhando o determinante como volume. Então, uma das coisas que a gente vê é essa, né? Eu tenho o determinante, e se eu troco de ordem aqui os elementos, né, ele muda de sinal. Então, tá, deixa eu só ver aqui como é que eu posso mostrar isso. Sim, é porque, não sei se vocês lembram, né? Quando a gente estava lá no contexto de produto vetorial, né, a gente viu o seguinte, quando eu faço produto vetorial, suponha que V e esse sendo W. Se eu fizer V vetorial W,
vou gerar um vetor nesse sentido e o tamanho dele é essa área. Não sei se vocês lembram disso. Aqui é V vetorial W. E essa ordem impõe isso. Se eu mudo essa ordem, então aqui na verdade eu estou fazendo U W vetorial V. E W vetorial V, ele muda o sentido. Ou seja, isso aqui é menos V vetorial W. Ou seja, esse aqui em relação ao anterior é negativo. Então, se eu for relacionar o determinante de U, V e W com o determinante de U, W, V, isso aqui um é negativo em relação ao outro. Tá? Consequentemente, toda vez que a gente trocar a ordem das linhas, vai trocar o sinal do determinante. Ficou clara essa primeira propriedade? A ideia que eu utilizei para deduzir ela? Ok. Aí, essa segunda propriedade, sim, posso. Não sei se você se recorda, mas o produto vetorial, ele assim, tem a questão da ordem. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar dois aleatórios, pegar x e y, se eu faço x vetorial y, eu estou gerando esse vetor. Se eu faço o contrário, o y vetorial x, eu gero esse vetor aqui. E o que esses vetores são? Né? Bom, eles possuem a mesma direção, né? Porém eles são só o sentido que é invertido. Né? Então, esse aqui é o x vetorial y, e esse aqui vai ser y vetorial x ou menos x vetorial y, porque aqui muda o sentido. Né? Não é a mesma direção, e sim o sentido. Então, né, a nível de volume, eu estaria multiplicando aqui né, se esse tamanho aqui é positivo, esse aqui vai ser negativo em relação a esse. Então, consequentemente, é o mesmo, só muda o sinal. Né? Só vai mudar o sinal no determinante. Ok. Aí, segunda propriedade, né? Quando o determinante tem duas linhas idênticas, ele é nulo. Bom, qual a razão geométrica disso? A razão geométrica é que é a que eu falei para vocês, né? Que é tipo assim, eu tenho só dois vetores e, teoricamente, o terceiro vetor não pode ser coplanar em relação a esses dois, né? Ou seja, não pode estar no mesmo plano, tem que estar fora do plano para ter um volume. No caso, quando eu estender aqui os paralelos, né, para dar volume, né, esse terceiro aqui tem que estar fora do plano. Mas eu só tenho dois. Né, eu só tenho dois vetores. Então, significa o seguinte, sei lá, eu vou fazer U vetorial V, vamos supor. Aí vai dar esse vetor aqui. Vai dar esse vetor aqui. Aí agora eu vou multiplicar esse vetor por um deles.
né? Que é tipo assim, quando eu faço isso aqui, ó, um determinante de U, sei lá, V e V. Aí, aplicando essa expressão aqui, isso aqui é a mesma coisa de, sei lá, U escalar. Não, aqui já não. Eu vou fazer assim. U vetorial V escalar V, vamos supor. Aqui, vamos supor que a ordem não importa. Tá, então o que eu fiz aqui, o vetorial V, tá aqui, o vetorial V. Aí eu vou fazer produto escalar com V. Ora, mas por definição eles são ortogonais, né? E a gente sabe que o produto escalar de dois ortogonais dá zero. Então, se eu tenho duas linhas idênticas no meu determinante, o determinante vai dar zero. Deu para visualizar a segunda propriedade? Ok. É, esse nosso encontro vai até que horas? Só é até 8h15 ou 8h25? 8h25, né? Ok, tá. Bom, então, continuando aqui na próxima propriedade, né? O que ela diz, né? Que se eu multiplico uma linha por um número, ela nada mais é do que o determinante vezes aquele número. Bom, como é que a gente visualiza isso, né? Bom, a gente visualiza assim. Suponha que eu vou fazer o determinante disso aqui, né? No caso, A vezes U, V e W. Então, quando a gente vai escrever o determinante, né? Fica assim, ó. A vezes U, pegar aqui AU1, AU2, AU3, né? Como sendo a primeira linha do meu determinante. Aí aqui V1, V2, V3 e aqui W1, W2, W3. Bom, o que que a gente sabe, né? A gente sabe que eu posso escolher qualquer linha para fazer meu cofator. Vamos escolher essa primeira linha aqui. Quando a gente escolhe essa primeira linha, vai ficar menos 1, né, vezes a posição 1 mais 1, vezes o A1i, aí eu vou colocar simplesmente assim, tá? Eu vou chamar, sei lá, determinante de A, eliminando linha 1, coluna 1. Mais menos 1, no caso aqui, 1 mais 2, A vezes o 2, vezes o determinante, eliminando linha 1 e linha 2. E, por fim, ok. Aí o que a gente percebe, né? Que nesses três fatores aqui, o A faz parte. E como ele faz parte dos três, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar ele em evidência. Então vai ficar assim, né? Copiar aqui o resto, né? No caso aqui vai ficar o 1 vezes o 1 e o determinante de A, eliminando
das respectivas linhas, mais ora, mas se a gente observar bem, essa expressão que sobrou aqui, ele é esse determinante aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Né? Se eu considerar o como sendo o 1, o 2 e o 3, né? E se a gente calcular, assim, exibir a expressão por Laplace, né? Então, esse determinante aqui, né? Esse determinante é exatamente esse aqui, né? E o A está multiplicando aqui externamente, ou seja, toda vez que eu pego uma linha dessas e multiplico por um número, indiretamente eu estou multiplicando o determinante, se não tivesse aquele número, né, por ele. Né? Tipo assim, eu posso tirar do determinante esse número aqui. Né? Quer dizer, isso tem uma certa praticidade, né, a nível de determinantes. E, por fim, vamos à propriedade 4. A propriedade 4 diz o seguinte: ó, se uma das linhas do determinante é uma soma, então isso nada mais é do que a soma dos determinantes, né? Cada um com as suas linhas respectivas. Então, qual é o objetivo, né, mais adiante, né, em relação a essas propriedades que a gente está discutindo e esse exemplo? Eu vou pegar esse exemplo mais adiante. Vai ficar uma coisa assim com a cara não muito bonita, né, porque eu vou estar me utilizando dessas propriedades. Né, e não necessariamente simplesmente aplicando a regra de Laplace. Então, a gente vai começar a aplicar, né, sem se preocupar com o tamanho da solução, né, essas propriedades, e a gente vai ver que a gente pode resumir essa matriz o máximo que a gente puder, né, de tal maneira que só com os elementos que vão ficar nessa matriz, de cara você já consegue ver que o determinante dá 18. Tá? Então, vamos à última demonstração, né, de hoje. Então, a última demonstração é exatamente o seguinte, né? Se eu tenho o determinante e uma das linhas é soma de duas, né? Se eu posso transformar uma linha como soma de duas, sei lá, vou botar assim. Então, a propriedade diz que isso aqui pode ser separado em dois determinantes. Okay? Aí como é que a gente enxerga isso? Né? Vamos pegar aqui um determinante que seja isso, né? Isso que eu estou escrevendo seria a primeira linha, né? Vamos supor que isso aqui é a primeira linha do meu determinante. Vamos escrever esse outro.
Então, aplicando Laplace, né, isso aqui vai ficar a mesma ideia, né? Aqui eu vou escolher a linha que possui essa soma. Então, suponho que eu vou escolher essa linha. Aí aqui vai ficar e assim vai, né? Vou escrever aqui como é que vai ficar o resto, né? Aqui vai ficar 1 mais 2 vezes o 2 mais V2. Então, tá aí. Como a gente pode escrever determinante. Aí também é visível que isso aqui eu posso separar em dois determinantes, né? No caso aqui, sei lá, vai aplicar distributiva, né? Considere esses dois termos como um só. Eu multiplico aqui os dois, né? Esses dois também vão multiplicar esses dois. E esses dois aqui vão multiplicar esses dois. Consequentemente, eu posso distribuí-los, né, em dois determinantes da seguinte maneira, né? Vou deixar, vou escrever desde aqui, tá? Então aqui vai ficar assim: menos um mais um. Bom, tá aí, né? Ficou uma escrita relativamente longa, né? Mas na verdade eu só fiz separar os produtos, né? Fiz um vezes esses dois, está aqui, mais o 2 vezes esses dois, está aqui, e fui seguindo, né? No caso, o 3 vezes esses dois está aqui também. Vai ser análogo para o V1, V2 e V3. Né? Bom, então, se a gente observar bem, né? Essa primeira expressão que vem daqui até aqui, nada mais é do que o determinante de U, V, não, V não, é U, W e Z. Né? E essa expressão aqui dos elementos restantes, né, no caso que vem daqui até aqui, é o determinante de V, W e Z. Não sei se é visualizável isso. Todo mundo visualizou a ideia dessa demonstração? Ok, pois tá. Bom, gente, então eu vou ficar hoje por aqui.
Tá? Próxima aula a gente faz as 3 demonstrações, quer dizer, as 4 restantes, né? Que são essas 4 aqui. E pronto, né? E depois vai vir a regra de Kramer, os exercícios, quer dizer, a gente está bem perto, né, de concluir essa segunda parte, né, segunda unidade. Assim, a primeira ela impulsiona, né, ela impulsiona a segunda. Né? Então, em breve a gente vai entrar na terceira unidade, tá? Pois tá, então, lembrando que a gente ainda vai fazer os exercícios, né, essas coisas.